Bem, hoje recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o juiz Paulo César Alves Sodré. Ele é juiz federal e membro do Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral está realizando um encontro com representantes dos partidos políticos que será realizado no dia 15. Doutor Paulo César, bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Esse encontro com os representantes de todos os partidos vai tratar de quais assuntos? Bom dia, Antero, bom dia, caros ouvintes, é um prazer estar aqui fazendo esse diálogo com todos vocês. Antero, esse encontro faz parte de uma programação do Tribunal Regional Eleitoral, mais precisamente da Escola Judiciária, que é exatamente estabelecer um diálogo, trazendo o maior número possível de informações às pessoas que participarão do processo eleitoral. Nós já tivemos no dia 5 e 6 de junho, 9 e 10 de junho, um encontro no TRE, com vários palestrantes. Agora, esse encontro, dia 15 de julho, será especificamente um cunho extremamente prático. Estabelecer um canal de diálogo com os representantes partidários. E aqui eu faço um alerta. Embora seja representante partidário, não são só representantes partidários, mas aquelas pessoas que sejam pré-candidatas, o staff político dos atuais vereadores, prefeitos, enfim, todos aqueles que queiram se inteirar de assuntos ligados diretamente às eleições. Respondendo agora diretamente à tua pergunta, nós lançaremos nesse dia uma campanha de cidade limpa, né, de cunho ecológico, ambiental, mas também trabalharemos 5 temas: sobre convenções, sobre registro de candidatura, sobre propaganda eleitoral, sobre a prestação de contas, e fecharemos o evento sobre um tema muito interessante, aqueles que estão atualmente exercendo algum cargo administrativo, que é a questão da improbidade, o abuso de poder e as eleições. Pois é, o tema, então, o encontro vai ser rico, né? Exatamente. E é importante a participação de todos os candidatos. É por isso que nós estamos aqui nessa rádio, que tem muitos ouvintes, com a ideia de chamar todos. Eu convido aqui, um convite muito pessoal, para que as pessoas vá até o tribunal. Na verdade, a inscrição pode ser feita pelo próprio sítio do tribunal, pelo próprio site, é gratuito, no TREMT, né? Pode ser feitas as inscrições estão abertas, né? Quanto mais pessoas participarem, maior será o nível de debate. Será no dia 15 onde? 15 de julho, aqui na Avenida Rubens de Mendonça, no prédio do Tribunal Regional Eleitoral, na Casa da Democracia. Tá, e tem capacidade para quantas pessoas? Tem para 220 pessoas. Então dá para bastante pessoas. Dá para abrigar quase todos os candidatos a vereador. Certamente, né? Que se todos forem, e assim, pequeno o auditório. E é importante, Antero, você que já participou diretamente como parlamentar, nós conhecemos sua trajetória, cada eleição é uma eleição, né? Muda, mas especificamente nessas eleições houve uma série de alterações. Para que você tenha uma ideia, se nós pudéssemos dividir em 7 fases o processo eleitoral, né, didaticamente falando, começando ali pelas convenções, depois pelo registro da candidatura, depois o início da propaganda, depois o início da propaganda gratuita no rádio e na TV, enfim, a eleição, a diplomação e a posse. Dessas 7 fases, apenas as últimas 3, que é a eleição, a diplomação a posse, não houve alteração nas datas. As outras anteriores, todas tiveram alterações fundamentais. Para que você tenha uma ideia, a propaganda era de 88 dias, caiu para 47 dias. A propaganda gratuita no rádio e TV eram 45 dias antes das eleições, agora são 35. Então, houve, sim, diversas alterações, sem contar na maior delas, que é exatamente a ausência do financiamento por pessoas jurídicas na campanha. Pois é muito rico o debate, é muito rico o tema, é empolgante, porque os políticos que não entendem de comunicação, eles acham que eles reduziram o tempo da propaganda, quando na verdade eles aumentaram o tempo da propaganda para candidaturas majoritárias e tornaram mais importante a propaganda das candidaturas proporcionais. Daí que eu vejo que é importante o alerta do Tribunal Regional Eleitoral, para além dos dirigentes partidários, porque nós temos alguns funis da política, né? Sim, claro. Os partidos nossos, infelizmente, são capitanias hereditárias, tem donos, né? Essas capitanias hereditárias não podem funcionar só para preservar o capital mora ali, tem que preservar o direito de todos os candidatos. Eu estou fazendo aleatoriamente aqui um cálculo. Um candidato a vereador do PV vai ter direito a uma inserção durante toda a campanha eleitoral. Mas se os candidatos a vereador do PV não tomarem cuidado, os donos da capitania vão aparecer mais vezes e muita gente não vai aparecer nenhuma vez.
como é que faz para garantir esse direito junto ao Tribunal Eleitoral, uma vez que quem postula por esse direito do partido são aqueles dominados pelas capitanias hereditárias. Não sei se me fiz entender. Claro que fiz. A grande questão, eu poderia resumir, é a democracia interna nos partidos políticos. Exatamente. Se cobra muito e o partido político é essencial à democracia brasileira, ninguém tem dúvida quanto a isso. O grande problema é que muitas vezes o dono do partido anda com a ata debaixo do braço, a ata da convenção debaixo do braço. Então, a grande questão é que o Poder Judiciário, como todo o Estado, ele fica limitado e deve ficar limitado, porque é um princípio base lá da Constituição, você sabe disso, de que da autonomia partidária. Da autonomia. Então, o Poder Estatal não pode regular demais sob pena de sufocar, como aconteceu no passado, na época da ditadura militar, acompanhasse muito bem esse processo. Então, o Poder Judiciário fica de mão armada, então, de mão amarrada, melhor dizendo. Então, somente o debate interno no partido é que poderá fazer com que acabe as capitanias hereditárias, como você colocou. E como que você faz isso? O máximo que nós, o Poder Judiciário, podemos fazer é abrir esses canais de comunicação como esse evento para debater, para que o candidato saiba quais são seus direitos. Agora, a partir daí é com ele. É ele que, munido de informações dentro do embate partidário, que eu sei que é difícil, não estou falando só, é difícil, a partir dessa gama de informação ele poder tentar mudar dentro do partido. Agora, a Justiça Eleitoral, desde que não sejam violados os direitos primários, basilares do candidato, ela não pode interferir nessa autonomia partidária, esse que tem um princípio constitucional. Até porque ela precisa ser provocada, né? Precisa ser provocada. Pelo princípio da justiça da inércia. Da inércia. Né? E mesmo quando provocada, é preciso verificar se há espaço para a intervenção da justiça ou se não está no poder discricionário do próprio partido, sob pena do Poder Judiciário intervir de forma equivocada na vida do dia a dia do partido político. Tá, o juiz, e nós já acabamos de comentar aqui, que não age por impulso, ele precisa ser provocado, né? Isso. A Justiça Eleitoral precisa ser provocado, o juiz não vai agir por impulso, mas, assim, quando o cidadão Paulo César anda pelas ruas de Cuiabá e vê um flagrante crime eleitoral, um abuso de poder econômico, ele não pode fazer absolutamente nada, tem que ver, passar, fazer conta que não viu? Não, pode sim. Tanto é, o cidadão, nós desenvolvemos aqui um sistema chamado Pardal. Até está sendo espalhado por o cidadão que eu estou falando é o senhor. Não, tudo bem. Eu vou dar o exemplo, se o menor pode, como eu estou exercendo o cargo e temos certas prerrogativas, né? O cidadão, qualquer cidadão, e qualquer no sentido qualitativo, não é pejorativo, qualquer cidadão, vendo qualquer irregularidade, ele pode, no smartphone, entrar em contato com o TRE e denunciar, inclusive tirar foto, e é mantido o anonimato, o sistema Pardal que a gente fala, que fiscalização. E essa foto registra o dia e a hora? Registra o dia e a hora, e aí chegando a ouvidoria aciona o Ministério Público, aciona o oficial de justiça, eles vão ao local e fazem eventual flagrante. E tem sido um instrumento fantástico para nós. Agora, claro, se o cidadão pode, quanto mais pode ainda e deve o juiz. Se o juiz percebe, aí nós temos o juiz da propaganda eleitoral e caberá a ele fazer isso, né? Sobre essa questão da fiscalização sobre os veículos, sobre nós aqui, de rádio e televisão, até o momento dos blocos, né? Porque os blocos devem se encerrar às 11 horas da noite, e eu repeti aqui até como exemplo de quem militou não só na área de candidato, mas também na área como jornalista e trabalhando em campanhas eleitorais, de verificar que muitas vezes as inserções são veiculadas depois da meia-noite. Quem que é encarregado de fiscalizar isso? É exclusivamente os partidos? E o que pode acontecer com os veículos em caso das denúncias de partidos? Veja, nós temos na presença do tribunal o juiz auxiliar da presidência que está coordenando juntamente com os juízes eleitorais todo esse trabalho prévio de inserções de blocos, da propaganda, né? E essas tratativas são acertadas, obviamente, com os representantes das emissoras de televisão e de rádio. Agora, uma vez acertados os detalhes com base nos parâmetros legais, quando da execução, é exatamente assim como os partidos, os candidatos têm que encaminhar a propaganda com antecedência legal, sob pena da emissora não ser obrigada a divulgar. Se a emissora descumpre aquilo que foi acordado e aquilo a partir dos parâmetros legais, cabe sim somente aos partidos políticos ou candidatos reclamar. E uma vez reclamado, quem discute é o próprio membro do tribunal, é que vai decidir
claro, o juiz eleitoral de primeiro grau, em grau de recurso aqui, e aí o juiz simplesmente vai determinar que seja republicado no horário legal. Agora, é preciso a provocação. Sem a provocação, o Poder Judiciário nada pode fazer. Tá, e o tribunal nesse encontro vai fornecer aos partidos o tempo que cada um terá? Não, nesse encontro ainda não. Isso está sendo, porque isso é uma coisa paralela, isso é uma coisa mais técnica. Haverá, salvo engano, dia 18 de agosto, estava conversando com o juiz da Senhora da Presidência, um encontro com todas as emissoras de rádio e televisão no Tribunal Regional Eleitoral, está previsto inicialmente 18 de agosto, para acertar essas tratativas. A partir daí é que será disponibilizado a todos os partidos políticos. Tá. Como que vai ser essa campanha Cidade Limpa, que o senhor mencionou aqui no início da entrevista? Antero, obrigado por essa pergunta, porque desde essa terceira geração dessa campanha, que tem sido com muito sucesso, o que nós temos percebido é que para você ser um gestor municipal, seja vereador, seja prefeito, você tem que se comportar como gestor desde a época da propaganda. Nós não podemos mais aceitar que desculpa a expressão, que se emporcalhe a cidade durante as eleições, né? Santinhos jogados, inundando os rios, bueiros, etc. Então a ideia é exatamente essa. Quando você termina o primeiro turno, os vereadores obviamente acabam a campanha ali, e às vezes sobra um excesso de material de campanha. Nas eleições anteriores foi acordado em que esse material era recolhido pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Só que essa eleição era municipal, a responsabilidade são dos juízes eleitorais das zonas municipais. Então o que nós vamos fazer? A ideia é divulgar isso. Nós convidamos para esse evento no dia 15 de julho várias autoridades municipais do meio ambiente, juízes ambientais, promotores ambientais, desembargadores, entidades que trabalham no meio ambiente. A ideia é fazer uma interface entre o direito ambiental com o direito eleitoral, porque o direito ele é único, né? A gente que divide didaticamente. Para quê? Para que a gente possa somar esforço e ter uma cidade limpa, né? E a gente costuma brincar que é uma eleição limpa no seu duplo sentido, política e financeiramente e também ambientalmente. A ideia é divulgar, fazer a consciência dos candidatos que efetivamente farão as eleições e dinamizar isso junto aos juízes eleitorais que são responsáveis pela coleta desse material e fundamentalmente levar esse recado à população. Nós do Poder Judiciário não queremos, certamente os partidos políticos também não querem eleições sujas, e para isso temos que começar a fazer a campanha da maneira mais limpa possível, inclusive ambientalmente falando. Tá, um dos grandes dramas dos candidatos é assim, o cidadão resolve ser candidato, aí ele tem o funil da convenção partidária, aí ele passou pela convenção partidária, depois que passa pela convenção partidária ele tem um funil apertadíssimo de apenas 5 dias para o registro das candidaturas. Qual que é a validade de certidão? Ele pode começar a tirar a certidão a partir de quando? Ele tem que tirar essa certidão só depois da convenção partidária? Como é que... E essa certidão sai rapidamente? Nesse seminário vai ter uma orientação para as pessoas sobre a questão de registro de candidaturas? Perfeito. Nós teremos no início um advogado extremamente experiente, advogado de vários partidos, falará sobre convenções partidárias. Trará os macetes, as dicas de como acontece, o que acontece, o que não acontece. Na sequência, foi pensado nessa sequência, teremos um experiente servidor do tribunal que trabalha há anos na área, falando sobre registro de candidatura. As questões práticas, desde como registrar, o DRAP, tudo, os prazos necessários. As certidões, hoje, respondendo a outra pergunta tua, você pode entrar hoje e tentar a certidão. Até para que você possa, e se tiver alguma restrição, você correr atrás e resolver o problema, né? E a certidão é automática, ela é rápida, não demora, né? Então, nesse ponto, será muito importante esse evento, que nós teremos um bloco específico, não só para exposição, mas fundamentalmente para perguntas, que o que mais importa são as perguntas, né? Para que as pessoas possam tirar dúvidas. Não terá um bloco específico para falar sobre o registro de candidatura, o que o candidato deve fazer, e do cunho prático, ninguém vai ficar falando teorias jurídicas lá. A questão é ensinar o passo a passo para o candidato, principalmente aquele que tem pouco conhecimento, para que ele adquira maiores conhecimentos e possa, quem sabe, disputar a eleição de ombro a ombro com aquelas pessoas com maior poder econômico. Dr. Paulo César, muito obrigado pela sua entrevista. Eu coloco o microfone da Capital FM porque a pauta do encontro é extensa. Se o senhor quiser fazer ainda algum esclarecimento sobre o encontro.
Assim, eu agradeço e estamos sempre à disposição e dizer o seguinte, que esse não é o último encontro nosso não, dia 15 de julho será, mas depois faremos 4 e 5 de agosto, finalizando essa atividade preparatória. E da nossa parte, Antero, colocamos à disposição o Tribunal Regional Eleitoral, à disposição da população, e assim, sempre que possível estaremos aqui batendo a tua porta, essa rádio com tantos ouvintes, para esclarecer e aprimorar o debate político. Nós aqui agradecemos. Pois é, eu quero saudar aqui a presença da Justiça falando, né? Foi-se o tempo que o juiz falava só nos autos. Graças a Deus. Graças a Deus, tá bom. Muito obrigado ao doutor Paulo César Alves Sodré, que é juiz federal, membro do Tribunal Regional Eleitoral e diretor da Escola Judiciária de Mato Grosso.